Olá, no Justiça Legal de hoje você vai conferir uma reportagem sobre um projeto de acompanhamento de famílias em processo de adoção, desenvolvido na comarca de Joinville. No quadro Entrevista recebemos a juíza de direito Quitéria Tamanini Vieira Pérez, que fala sobre o livro de autoria dela, que trata da desafiadora tarefa de intermediar a pacificação de um conflito. Acompanhe também no quadro Isso é Legal, uma matéria sobre o caminho do Peabiru, uma aventura pelas antigas trilhas utilizadas por indígenas que ligavam o litoral ao interior do continente sul-americano. E a partir de agora você vai ver a cobertura de posse dos mais novos juízes que integram o Poder Judiciário catarinense. Uma cerimônia de posse, reunindo autoridades, amigos e familiares, garantiu o compromisso que chega junto das homenagens para quem se dedicou ao ingresso no Poder Judiciário catarinense. Os 26 juízes substitutos que tomam posse agora fizeram concurso público recentemente. Eles agora fazem um curso da magistratura na Academia Judicial. O presidente do Judiciário, Rodrigo Colasso, fala da sua expectativa dos novos juízes. É um reforço importantíssimo para nós. Nós temos uma carência grande de juízes substitutos. Eles vão passar 3 meses na academia e depois vão ser espalhados pelas comarcas do estado para reforçar a nossa equipe de trabalho. Entre todos que alcançaram o cargo, Nicole Feller encarou de forma especial a conquista. Ela foi a primeira colocada no concurso e fala da emoção deste momento. É um momento de extrema felicidade, porque é a consagração de todo um esforço, de uma dedicação, de uma trajetória, de muito estudo e renúncia de outras coisas da vida. O momento é muito feliz, sobretudo porque eu volto para o meu estado de origem e o tribunal que aqui também trabalhei anteriormente, então é um motivo a mais para comemorar. O ponto alto da cerimônia foram as assinaturas dos termos de posse de cada magistrado, reconhecimento dos esforços e a redobrada responsabilidade em um cenário importante do país. É a realização de um sonho. O país realmente passa por um momento relevante, mas a expectativa de uma boa jurisdição, de uma boa atuação é a melhor possível. São anos de estudo, de preparação e hoje, como mencionado, de fato é a realização de um sonho, de um projeto de vida. Espero bem desempenhar essa jornada, que foi depois de muita luta, consegui chegar até aqui. Agora espero conseguir colocar todo o meu esforço, que antes foi para o estudo, para bem desempenhar a carreira. O apoio e a confiança dos familiares sempre indispensáveis. Agora vai ter mais responsabilidade, chegou onde ele quis, tanto lutou, até que chegou. O procurador-geral do Estado, Juliano Docena, representando o governador de Santa Catarina, destacou a importância da chegada dos novos juízes. É muito importante que o judiciário esteja estruturando a carreira no sentido de agilizar a prestação jurisdicional. Agilizando a prestação jurisdicional, virá em benefício de toda a sociedade catarinense. Um espaço para compartilhamento de vivências familiares. Esse é o objetivo do projeto As Cores da Minha História, que foi desenvolvido na comarca de Joinville, no norte do estado, para o acompanhamento de famílias em estágio de convivência nos processos de adoção. Quando um casal está adotando uma criança, um dos maiores desafios é a adaptação com este filho que está chegando, a guarda provisória. Aqui em Joinville foi criado um projeto. Os pais se reúnem e compartilham estas experiências. Há um ano, a psicóloga Francine de Quadros e a assistente social Júlia Vicenzi desenvolveram este projeto de acompanhamento de famílias em estágio de convivência nos processos de adoção. Nós resolvemos organizar, um projeto de trabalho com grupo. Então, daí que surgiu a ideia do trabalho com esse grupo que chama As Cores da Minha História, e para realmente a gente conseguir fazer um acompanhamento mais efetivo, estar mais próximo dessas famílias, diferente do que a gente já vinha desenvolvendo. O grupo ele vai proporcionar um acompanhamento sistemático, porque ele é quinzenal, então a gente tem a oportunidade de saber das vivências deles, do dia a dia deles, de uma forma mais presente. Então isso facilita até para a nossa orientação e nosso apoio profissional com eles. Numa reunião como esta, os pais trocam experiências e tentam evitar o pior numa adoção de filhos, a devolução da criança adotada. Principalmente as crianças com maior idade, a chamada adoção tardia. Então,
aconteciam casos de devolução, né? Ou a criança não se adaptava, ou o casal não se adaptava à criança, né? Às vezes o casal tem um sonho de consumo que não se realiza na adoção. Para os casais que participam das reuniões periódicas, mais do que o atendimento individual, já dado pela comarca, de acordo com a lei, os encontros tornam menores os problemas e as dificuldades quando tratados em grupo. O casal Ana Paula e Vitor Henrique dão um depoimento de confiança no projeto. A gente está mais maduro, né? Mais preparado. O legal de tudo isso assim é ver o quanto as pessoas têm nos procurado para saber mais em relação à adoção. A gente meio que ficou quase como os disseminadores, né, da informação. Isso é bem legal, assim. E aquele conforto, não é assim, você pega a criança, vai para casa e acabou, né? Se vira. Não, a gente recebeu apoio constante até hoje. Sempre que a gente precisa, a gente vai atrás e corre atrás e a gente ainda estamos experientes, de certa forma, sim, mas a gente com certeza ainda está aprendendo, né? Porque nosso processo tem 7 meses o tempo todo, então a gente ainda está aprendendo dentro dos ciclos do desenvolvimento, né, da criança. Conhecido por fazer parte da rota que os antigos indígenas sul-americanos percorreram para ir do litoral ao interior do continente, o caminho do Peabiru ganhou novos ares e começa a ser mapeado a partir das praias de Palhoça, em Santa Catarina. Veja mais a respeito dessa expedição agora no quadro Isso é Legal. Caminhar por quilômetros, cruzando matas, águas, areias, pedras, os índios já conheciam este caminho. A trilha do Peabiru. A história começa em 1516, num naufrágio da baixada do rio Maciambu, na Palhoça. Um dos sobreviventes, um certo Aleixo Garcia, e os índios guaranis. Eles mostravam para o Aleixo Garcia artefatos em ouro, prata. Isso despertou muita cobiça do Aleixo. Essa confiança dos índios nele foi por conta até de um amor. Ele se apaixonou por uma índia, teve um filho com esta índia, ganhou a confiança dos índios guaranis e ele resolveu fazer esse caminho, né? Isso, aí ele acaba descobrindo sobre o caminho, né, o caminho do Peabiru, e decide montar uma expedição e seguir rumo ao oeste, né, para ver até onde esse caminho seguia. E aí ele foi a pé junto com esses índios guaranis e ele caminhou por terra quantos quilômetros? 3.000 quilômetros. 3.000 quilômetros, até o Peru. Isso, tem autores que citam que ele chegou até Potosí, né, na Bolívia. Outros citam que ele chegou até o Peru realmente. São algumas divergências entre os historiadores. O que a gente sabe realmente é que ele chegou lá. Na tribo, às margens da BR-101, nós encontramos uma escola e uma pequena tenda para venda de artesanato indígena. Aqui a nossa aldeia, a comunidade é o povo indígena Guarani. Do povo indígena Guarani mesmo. Vocês estão oferecendo aqui artesanato, né? A gente estamos colocando artesanato para a pessoa que vem para fazer o negócio mesmo, né? Vender para a gente conseguir, para manter a venda de artesanato, para a gente manter a família também, né? Nesta primeira parada, o pesquisador Flávio dos Santos, estudioso deste caminho indígena do Peabiru, nos lembra que há muito chão pela frente. Hoje nós vamos caminhar cerca de 20 quilômetros, saindo aqui da aldeia do Morro de Cavalos, a aldeia dos Índios, até a Praia da Pinheira. Vamos passar em outra aldeia, passaremos na sede do Parque da Serra do Tabuleiro e finalmente chegamos na praia. Na segunda aldeia indígena, somos recebidos pelo chefe indígena, o cacique de Acupé. O cacique diz que a tenda feita de barro e capim Santa Fé é uma casa de reza. À tarde a gente se reúne para fazer o conselho, aí depois à noite começa a cerimônia, né? Que a gente fuma o petenguá e canta, dança, aí faz o rezo, né? Para fortalecer o espírito durante todo o dia que passou. Estamos chegando, essa é a sede do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro. Aqui a gente vai almoçar, o pessoal vai descansar um pouquinho da trilha e vai seguir. 3.000 quilômetros, da costa de Santa Catarina ao Peru. Chegamos então onde tudo começou. Essa história do Peabiru, ela envolve uma tragédia no início dela. Uma expedição que foi lá ao sul do Uruguai e da Argentina.
eles se encontraram com índios charruas, né? E foram devorados. Sim. Essa mesma expedição tentou voltar e aí perdeu-se uma delas e acabou, então, náufragos aqui em Santa Catarina. A história começa aí, né? Porque assim, quem foi morto lá pelo charrua foi o próprio comandante da expedição. Certo. Né? Então os outros tripulantes ali ficaram meio à deriva, né? Vamos supor assim. E ao retornar, uma dessas 3 embarcações que estavam lá naufragam aqui na Barra Sul da ilha de Santa Catarina. Aí tivemos cerca de uma dezena de sobreviventes que foram muito bem acolhidos pelos índios Guarani. Também eram chamados de Guarani Carijó, tá? E onde que eles viveram, né? Viveram aqui na Baixada do Macembu. Para os que participaram da trilha, o ponto alto foi a história. A gente deve muito, né, à nossa ancestralidade. Então foi uma sincronicidade muito interessante de eu estar fazendo esse caminho, essa trilha, poder estar olhando para essas questões históricas, né, desses povos que habitavam essa terra aqui no início, né? E é um caminho assim, milenar, né? Que os índios construíram sem tecnologia, que era uma trilha de verdade. Hoje já não se vê isso como trilha porque o caminho todo foi transformado pela ação do homem, né? A preservação de um caminho daquela época que existe até hoje. Por vontade, eu quero conhecer o caminho inteiro, 3.800 quilômetros. Para estudantes que desejam atuar na própria área de estudos, mesmo antes de formados, uma opção pode ser o estágio. O programa de estágio não obrigatório do Poder Judiciário de Santa Catarina recebe todo ano inscrições de muitos alunos interessados. Para se inscrever, o estudante deve pertencer a uma das instituições públicas ou privadas de ensino médio ou superior conveniadas e deve estar regularmente matriculado e frequentando o curso. A lista das instituições conveniadas está disponível no site do Poder Judiciário de Santa Catarina. Quem já participou do programa de estágio do Tribunal de Justiça de Santa Catarina afirma que a experiência contribui de maneira efetiva, tanto para a vida acadêmica quanto profissional. Inscreva-se e boa sorte! E a seguir, no próximo bloco, no quadro Entrevista, nossa convidada é a juíza de direito Quitéria Tamanini Vieira Pérez, que fala sobre o livro de autoria dela, que trata a respeito da desafiadora tarefa de intermediar a pacificação de um conflito. É logo depois do intervalo, a gente volta já já. No quadro Entrevista de hoje, nós vamos conversar com a juíza Quitéria Pérez. Ela vai nos falar sobre um livro que ela está lançando, chamado Vamos Conciliar, e trata ainda de elementos para o aprimoramento da desafiadora tarefa de intermediar a pacificação de conflitos. Doutora, muito obrigado por nos atender aqui. Obrigada, Marcela. É uma satisfação, principalmente ter a oportunidade de falar sobre um tema tão importante, que exige tanta reflexão para que a gente possa alcançar o grande objetivo, que é uma pacificação mais efetiva. Bem, vamos então entrar no assunto e falar dos conflitos humanos. Eu dei uma lidinha rápida no livro antes da gente conversar e pretendo fazer isso com mais tempo, mas já percebi que a senhora tem uma identidade importante com essa questão do conflito humano. Antes de ser a conciliação, vem o conflito. Como tratar esta questão do conflito humano e tentar conciliar? Essa é uma questão muito importante porque, primeiramente, penso que nós devemos direcionar o nosso foco não tanto ao processo, mas sim ao conflito propriamente dito. E muitas vezes não tanto ao conflito, mas sim às pessoas envolvidas no conflito. Porque cada qual traz uma história e junto com essa história vem muitas vezes as razões que justificam esse conflito.
E, no entanto, nós podemos observar que na nossa formação, na nossa graduação em Direito, normalmente pouca atenção é dada ao conflito. Teoria do conflito praticamente não se estuda, ou quando se estuda é muito superficialmente. Então, é como se o conflito fosse a matéria-prima, mesmo com a qual nós lidamos todo dia dentro do Poder Judiciário, porque é isso que as pessoas trazem nas histórias narradas nos processos judiciais. Quando a gente passa a direcionar o olhar não tanto ao processo, mas sim ao conflito, a gente percebe que essas histórias trazem conteúdos reveladores e principalmente que as pessoas que compõem essas histórias, que são os personagens principais, os envolvidos no conflito, que nós poderíamos chamar de requerente, requerido, apelante, apelado, estas pessoas, junto com essas histórias, elas trazem uma essência. Elas trazem um aprendizado, um conjunto de experiências que permite que elas próprias apontem a direção da melhor solução. E é claro que nós, profissionais do direito, sabemos muito pouco da história dessas pessoas. Nós sabemos apenas aquilo que é narrado no processo, que é a tarefa do advogado transformar todo aquele problema numa petição inicial, com seus elementos da ação, mas tudo isso é muito pouco. Eu diria que tudo isso é um capítulo pequeno da história de vida dos envolvidos. E permitindo que as pessoas olhem elas próprias para o conflito, claro que muitos outros capítulos não revelados no processo acabam aparecendo, mas o mais importante é mostrar para os envolvidos que eles próprios reúnem plenas condições de lidarem construtivamente com o conflito, de aprenderem com aquela situação para que, a partir dela, eles levantem algumas alternativas e eles escolham aquela alternativa que considerarem a melhor. Certamente esse resultado vai ser muito mais efetivo, muito mais próximo da pacificação esperada por todo mundo, porque é um resultado conforme os desejos e as aspirações dos envolvidos. Muitas vezes, por mais que o juiz se esforce no sentido de aproximar-se desse resultado por meio da sentença, ele não reúne condições para isso. Pelo simples fato de que ele tem conhecimento apenas daquelas circunstâncias que foram narradas no processo e ele vai amoldar tudo isso ao contexto legal para aplicar, por uma fórmula conclusiva, um resultado. Mas, às vezes, naquele tempo em que o juiz prolata a decisão, muitas coisas já aconteceram na vida dos envolvidos e talvez aquela decisão não reflita mais o real objeto do desejo buscado pelos envolvidos. Agora, doutor, é exatamente neste ponto que eu lhe pergunto, um conflito nem sempre gera uma ação, mas quando gera ou está neste caminho, a justiça, neste caso aqui, quer antes conciliar. E aí eu lhe pergunto, como é que é tratado pelo sistema de justiça um conflito que pode gerar uma ação? Primeiramente, nós temos que entender o sistema de justiça tal como ele é. Não propriamente como ele é hoje, mas talvez um pouco como nós gostaríamos que ele fosse. O sistema de justiça não precisa ser um espaço de litígio, um espaço bélico, onde as pessoas venham para brigar e para apurar quem tem a melhor razão. Até porque vai ser a melhor razão sob os olhos de alguém que retrata ali o que diz a lei, que no caso é o papel do juiz. Na verdade, para o sistema de justiça, as pessoas trazem os seus conflitos. Então, se nós percebermos que para cada conflito sempre há uma solução e que as pessoas mais legítimas para apontarem essa direção são os próprios envolvidos, até porque, junto com todo o conflito, tem uma carga emocional, uma carga de envolvimento psicológico e relativo mesmo àquelas relações humanas implicadas, não só entre os litigantes, às vezes envolvendo pessoas num círculo muito mais amplo, né? Como é o caso do familiar. Então, a gente permite que essa solução seja muito mais direcionada para a solução. Dizer que tudo isso pode acontecer dentro do sistema de justiça é algo totalmente compatível com a missão que nós escolhemos, com a missão do Poder Judiciário, que nada mais é do que humanizar essas relações para que esses conflitos sejam resolvidos. A questão é o modo como ele se resolve. Então, o que se propõe com a conciliação e a mediação logo no início da tramitação do processo é que antes das pessoas tirarem suas armas ou usarem seus mais difíceis e delicados argumentos, que muitas vezes acabam por ofender e fazer aumentar essa espiral do conflito ainda mais, que antes disso as pessoas olhem para o conflito, levantem alternativas de solução. Antes disso mesmo, que elas observem uma a outra. Para isso elas precisam ter um olhar humanizado e uma escuta ativa muito importante,
Por isso, o trabalho do conciliador e do mediador não é propriamente de interferir ou apontar soluções, levantar alternativas, ou muito menos dizer o quanto seria ruim a demora na tramitação do processo para que a pessoa aceite qualquer alternativa. Não. O papel do conciliador é justamente permitir que a comunicação entre os envolvidos no litígio, que normalmente está rompida pelos efeitos do litígio, que essa comunicação se restabeleça, que as pessoas percebam que o outro também tem algo mais a dizer e que elas se permitam ouvir o outro. A partir daí se estabelece o que a gente chama de empatia e é muito humano compreender o outro. É natural isso, desde que a gente permita. Mas essa permissão não vai acontecer sem uma escuta anterior e um desejo voltado nesse sentido. Bem, doutora, vamos entrar num assunto bem específico aqui no seu livro, Vamos Conciliar. A senhora usa o termo conciliação sustentável. O que é isso? Eu gosto de explicar essa expressão comparando os nossos relacionamentos humanos à natureza. Porque nós, seres humanos, integramos a natureza, nós somos um só, nós somos um todo, formamos esse sistema. E é desse desequilíbrio que acontecem tantos problemas, tanto na natureza quanto no nosso relacionamento. Quando eu penso na conciliação ou mediação sustentável, eu imagino um terreno fértil, onde eu lance uma semente no clima certo, onde aquele terreno seja regado, onde eu saiba esperar aquela semente germinar, aquela planta crescer e os frutos nascerem. Onde eu não tente colher os frutos quando eles ainda estão verdes, onde eu espere que eles amadureçam, para que aí sim eu perceba, agora é o tempo da colheita. O mesmo raciocínio se aplica às nossas relações do cotidiano. Muitas vezes, porque nós temos pressa em resolver um conflito, nós colhemos a fruta verde e aí nem a saboreamos. Então, nós interrompemos um processo que também é da nossa natureza humana, que pressupõe o respeito ao tempo. Não só o respeito ao ser humano que está diante de mim, envolvido num conflito, mas respeito ao tempo dele. E o tempo dele, o tempo do outro, normalmente não coincide com o meu. O mais importante é lembrarmos, nós que integramos o sistema de justiça, que o tempo do poder judiciário, o tempo das nossas pautas, o tempo das nossas agendas, o tempo que a lei regula quando diz que a audiência deve ter pelo menos 20 minutos, quando na verdade nós precisamos de muito mais para estabelecer esse diálogo, esse tempo necessariamente não confere com aquele tempo solicitado pelas partes. Mas quando o legislador disse que um dos princípios da conciliação e da mediação é a independência, ele não queria dizer apenas a independência do conciliador e do mediador, mas a independência da mediação e da conciliação como meio. Então, enquanto o processo civil está passando pela fase conciliatória, é importante que o mediador tenha essa independência para respeitar o tempo dos envolvidos. E se perceber que ao final de uma sessão elas ainda não amadureceram suficientemente, as propostas, às vezes ainda estão no caminho do diálogo, da aproximação dessa comunicação, que ele proponha que se faça uma segunda sessão, e por que não uma terceira, e que ele faça quantas sessões forem necessárias, desde que seja do consentimento das pessoas. Então eu digo, se as pessoas envolvidas estão de acordo que aconteça uma segunda, uma terceira, uma quarta, quantas sessões forem necessárias, é porque elas estão conectadas com o propósito de ajudarem a resolver o conflito. Enquanto esse processo conciliatório estiver em andamento, as chances passam a ser cada vez maiores. A cada nova sessão, as pessoas amadureceram um pouco mais e estão olhando para aquele conflito. Diferentemente disso, Marcelo, às vezes eu percebo que as pessoas têm pressa, como se elas desejassem logo uma sentença e pensam, a meu ver equivocadamente, que esperar mais uma sessão e uma segunda e uma terceira vai tomar muito tempo do processo. Não, as pessoas não se dão conta de que quando termina uma fase conciliatória, nós esperamos a contestação, a réplica e logo depois, ao final da fase postulatória, aquele processo vai aguardar por muito tempo. Uma decisão de saneamento, uma audiência, uma sentença, um recurso, mas é tanto mais tempo que se elas tivessem escolhido o caminho do diálogo, certamente algumas sessões teriam encurtado em muito este tempo e muito mais efetivamente elas teriam se aproximado de uma solução. As pessoas às vezes apenas querem ser ouvidas, né?
E a senhora fala aqui da verbalização das ideias, a valorização dessa verbalização. É este o momento de ouvir as pessoas? Isto. As pessoas querem pertencer ao sistema em que elas estão envolvidas. E para isso elas precisam se sentir efetivamente ouvidas. Se sentir ouvido é um privilégio. Muitas vezes nós falamos com alguém que não está nos ouvindo, ou porque está com pressa, ou porque está preocupado com outras coisas que tem por fazer. Então, a importância de se sentir ouvido é tão importante quanto a importância de falar. E quando nós falamos, nós movimentamos energia, nós movimentamos ideia, nós chegamos no outro, às vezes pelo tom com que falamos, chegamos mais rapidamente ou às vezes até bloqueamos a comunicação, se não for um tom saudável, né? Mas nessa expressão verbalização de ideias, vem muito, na minha percepção, da crença que eu tenho na capacidade do ser humano de resolver os seus conflitos. E essa capacidade passa inclusive pela nossa criatividade. Às vezes as pessoas focam numa ou duas alternativas de solução. E quando essas duas não são viáveis, então parece que tudo deu errado. Não. Se nós as desafiarmos a levantarem 5 alternativas de solução, quais seriam, por exemplo, essas 5 alternativas? Como se fosse uma brincadeira, né? Certamente elas saem daquele espaço conflituoso em que estavam, por escolha própria ou não, convivendo, para perceberem que há muito mais a ser descoberto. E às vezes vêm alternativas de solução que um juiz jamais poderia imaginar, que uma sentença jamais poderia contemplar, mas que para elas é satisfatório. Então, por isso, deixar que as pessoas verbalizem, e mais do que deixar, incentivá-las a isso, é verdadeiramente uma forma de demonstrar a nossa crença na capacidade do ser humano. Doutora, para finalizar, nosso tempo sempre é curto para assuntos tão interessantes, né? Mas o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, está aplicando um movimento chamado Conciliar é Legal. Nós estamos maduros, o Brasil está maduro para discutir um tema assim? Eu diria que o Brasil está amadurecendo. Este é um movimento que está acontecendo, queiramos ou não. Por mais que algumas pessoas insistam em dizer, eu não acredito nisso, isso não vai dar certo. Muitos dizem para mim, olha, isso talvez daqui a 20, 30 anos, talvez na Suécia, não aqui no Brasil. Eu diria que, queiramos ou não, o movimento está acontecendo. E é isso que me dá energia, é isso que me dá força para continuar a falar sobre isso. Porque cada vez mais eu percebo que o caminho desse processo todo é um caminho de aprendizado, que vai terminar num grande conhecimento que se dá pelo processo de lidar com o conflito. E se há algo de muito engrandecedor que o Poder Judiciário possa fazer, é isso, é permitir que as pessoas que passem por esse poder, ainda que envolvidas num processo judicial, ainda que envolvidas num conflito muitas vezes delicado, que elas saiam ao final melhores, no sentido de terem aprendido a lidar com esse conflito, porque depois desses virão muitos outros. E o CNJ trata, por meio dessa campanha, Conciliar é Legal, de uma das inúmeras iniciativas que já acontecem dentro de uma política pública. Falar numa política pública institucionalizada pelo CNJ é falar em algo que nós não temos mais o direito de escolher se concordamos ou não. É reconhecer que é tempo de mudar. Também porque é necessário mudar. Que a pessoa que não acredita nesse propósito me diga se está satisfeito com o que vê. Porque realmente é a partir da necessidade da mudança, da percepção de que os índices de litigiosidade só aumentam em proporções muito maiores que a nossa capacidade humana de sentenciar e continuar sentenciando, que se não for assim, nós vamos ter que focar então em muitos recursos para construir mais prédios, para contratar mais juízes, quem sabe mais presídios também. E aí no final das nossas vidas a gente vai fazer uma análise se tudo isso terá valido a pena. Então, a minha percepção é de que sim, essa iniciativa do CNJ é extremamente válida. Eu tenho um olhar extremamente também otimista, porque percebo que o processo de amadurecimento no Brasil está em franca expansão. Eu acredito e testemunho isso todos os dias. Muito obrigado pela entrevista. Obrigada também, agradeço pela oportunidade. O Justiça Legal foi este. Na semana que vem nós voltamos. Até lá.